E eu queria trazer, enfatizando que é claro que a realidade dele é totalmente diferente da nossa, né? Daqui do Brasil. Porque lá ele não tem um CAPS, por exemplo, para recorrer, e é totalmente diferente, é uma cultura diferente, um jeito de lidar com isso diferente, mas eu queria trazer na intenção da gente poder pensar uma psicologia mais abrangente, uma psicologia de todos, e, e não uma psicologia elitista, né? E aí eu vou ler só um trecho e depois eu mando o link aqui no chat para vocês darem uma olhada. Ele tem muitos poemas lindos que ele conta experiências que ele vive, que pra gente é do cotidiano, é uma coisa normal, mas que para ele, que é uma pessoa com transtorno mental, ele vê de uma outra forma e ele traz isso pra gente. Então eu vou ler um poema dele que se chama Joey. O nome dele é Neil Hilburn. Desculpa, eu esqueci de falar. O poema se chama Joey e é sobre um amigo dele que também tinha transtornos mentais, mas tinha uma condição financeira diferente da dele. E aí eu vou ler aqui um trecho. Ele fala: há uma diferença entre Joey e eu. Quando fomos presos, o dinheiro da fiança estava esperando por mim na delegacia. Quando eu estava com fome, eu comia. Quando eu queria me abrir e ver se realmente tinham abelhas fazendo zumbido lá, meus pais me arranjaram um terapeuta. Eu posso apontar a sessão que me trouxe de volta ao mundo. Aquela sessão custou $75. $75 são 2 semanas de compras. É um mês de passagens de ônibus. Não é nem mesmo um ano escolar de sapatos novos. Demorou semanas de consulta de $75 para chegarmos àquela que salvou a minha vida. Nós dois tínhamos pais que acreditavam em nós. Ambos dissemos que não estávamos bem, mas os meus pais podiam pagar para fazer algo a respeito. Eu imagino quantos jovens como Joey queriam morrer e tiveram o azar de conseguir fazer isso. Quantos jovens e pessoas que se importavam com eles, mas também tinham que pagar aluguel. Eu sou tão sortudo que neste momento eu não estou escrevendo o funeral de Joey. Eu sou tão sortudo que nós dois passamos por quem éramos para nos tornarmos quem somos. Eu sou tão sortudo. E é isso, gente. Eu queria trazer esse trecho para a gente refletir um pouco que a nossa realidade não é a mesma de todo mundo, que se a gente tem acesso, a gente é privilegiado e não deveria ser assim, né? E é isso, agora eu passo a palavra para os palestrantes. E obrigada pela atenção e por estar aqui. Boa noite, Ana. Vou começar falando. Boa noite a todos, né? Primeiro, eu acho que esse poema, ele tem... Parece que a gente estava conectado, né? Quando você escolheu esse poema e quando a gente preparou as falas, porque ele se conecta muito com o que a gente pretende trazer aqui. Primeiro, eu queria gostaria de agradecer a Kátia, né? A professora que me chamou, minha orientadora muito querida. Em um primeiro momento, quando o pessoal me mandou mensagem, Bárbara, eu fiquei um pouco reticente, né, por não ter trabalhado diretamente com o tema da luta antimanicomial na minha vida. E logo pensei no Breno, que é uma referência para mim sobre isso, é um colega que eu tive a sorte de conhecer no meu caminho durante a graduação, umas idas pelo Nordeste, que eu fui beber um pouco da fonte da psicologia lá. Então, mas dizer nesse sentido, assim, né, que acabei convidando ele e nesse percurso percebi que eu também tinha um pouco de coisa para colaborar com vocês nesse discurso, né, nessa nossa troca. E aí, por isso surgiu que eu tô aqui, né? Então, assim, agradecer a Kátia, que acreditou em mim, né, de eu poder estar nesse momento com vocês. E vou me apresentar um pouco, assim, para que seja possível entender o meu lugar de fala, né, da onde eu venho. Bom, eu me formei em Minas Gerais, né, eu sou de Belo Horizonte, me formei na UFMG, e agora faço a residência em saúde indígena, né, no HU, em Dourados, e a minha inserção é nesse sentido, assim, né, de quem cai de paraquedas em Dourados, na realidade, assim, interessada na realidade dos Guarani Kaiowá,
e, enfim, na realidade da saúde indígena, né, mas como buscando um pouco isso, e eu falo meio que nessa postura de estranhamento, sabe? Eu vou trazer algumas experiências que eu tive em Dourados, mas, de novo, eu coloco que eu falo desse lugar do estranhamento, de quem ainda estranha tudo que vê, assim, né? De uma realidade, de um estado novo, de uma cultura nova, de tudo novo. E um pouco do meu trajeto dentro da psicologia na graduação, eu sempre me aproximei, assim, da psicologia social, sabe? Sempre foi aquilo que mais me despertou o interesse. De trabalhar com uma perspectiva de uma psicologia crítica, né, uma psicologia latino-americana, uma psicologia territorializada, né, que vai para além desses modelos prontos que a gente sempre estuda, que em geral vem de homens brancos europeus, né. Então, eu sempre me envolvi, tanto teoricamente quanto nas experiências de estágio, extensão, com essas questões, assim, da psicologia social, né. Tive um momento que eu me aproximei muito das questões carcerárias, que eu acho que é o que mais talvez se assemelha a essa vivência, né, assim, de um manicômio propriamente dito, né, dessas questões de saúde mental, onde eu percebo que há uma grande semelhança entre as condições de vulnerabilidade que essas pessoas estão, né, presas, seja por crimes, seja por algo dito anormal. E me envolvi muito também com a psicologia humanista, né, fenomenologia, tudo isso para dizer da onde eu parto para enxergar o ser humano, né? Como que eu enxergo a sociedade, como eu penso a psicologia, olhando a partir dessas duas lógicas, né? Tanto da psicologia social, territorializada, né? Assim, uma psicologia que se tenta ser decolonial, e também com um olhar da importância dos encontros, né, e de como que a gente se faz no encontro com os sujeitos, para além de uma teoria pronta, né, de uma perspectiva clínica que tenha teorias de personalidade, de comportamento, de adoecimento. Eu parto de uma psicologia que ela se pretende a construir isso de uma forma coletiva com aquela pessoa, né, que a gente está trabalhando, seja de forma individual ou de forma coletiva. Então, é desse lugar que eu passo, assim, né, que eu falo. Esse é meu lugar de fala. E aí, anotei algumas coisas, assim, para a gente conversar sobre a questão da luta antimanicomial, e eu penso que, bom, eu logo pensei, né, assim, diretamente, eu nunca tive envolvida com essas questões, mas indiretamente, a gente não tem como fugir, né? Assim, infelizmente, não tem como a gente sair dessa escolha. Só um PS, gente, a Kátia mandou mensagem aqui agora falando que não está conseguindo acessar o link. Se alguém puder mandar no WhatsApp dela, ela mandou aqui pedindo. Mas, enfim, é isso, né? Assim, tanto na minha experiência da graduação, nos estágios, como agora na residência, pensando melhor sobre a questão da luta antimanicomial, isso atravessa, assim, de cabo a rabo a minha atuação, a nossa atuação enquanto psicólogos, né? Para além da gente pensar nas estruturas físicas que sustentam os manicômios, né? Que sustentam essa realidade enclausurada, né? Que a gente pensa na saúde mental. Para além disso, eu acho que as estruturas de trabalho, as estruturas relacionais, elas estão muito permeadas em alguma forma por uma lógica manicomial. E é nesse sentido que eu acho que é interessante a gente pensar né, assim, numa forma de quebrar esses paradigmas. E eu, assim, pensar em luta antimanicomial, pensar nesse movimento, eu acho que é um exercício de alteridade, né? A gente se colocar em relação a esse outro. Eu acho que, pensando talvez, né, numa perspectiva de Foucault, enfim, as instituições totais, do meu ponto de vista, às vezes elas foram criadas pela nossa incapacidade de lidar com o outro, a nossa incapacidade de lidar com a diferença, né? Então, assim, aqueles sujeitos que são ditos fora de uma norma, que são considerados anormais por algum motivo, né? Seja por um delito que a nossa própria sociedade instaurou como delito, ou seja, né, por algum comportamento desviante, né? Vamos dizer assim, essas pessoas acabam nas instituições, né? E
E para mim fica claro que é isso, né? A gente não consegue lidar com esse outro. Nossa sociedade não tá preparada para lidar com esse outro, né? Agora, trabalhando com as questões indígenas mais a fundo, é nítido para mim que as pessoas não estão preparadas, né? A gente não está preparado a conviver com né, na área da saúde, na área da assistência social, na área, enfim, nas áreas criminais. A gente não está preparado a lidar com pessoas que pensam de uma forma diferente da gente, né? Com pessoas que se estruturam, que olham para o seu corpo de uma forma diferente, que têm um tempo de uma forma diferente, como os Guarani Kaiowá, como os indígenas, né? E a gente não tem espaço mesmo para pensar esse outro. E nesse sentido que eu percebo que a gente tem essa necessidade muito grande na sociedade de colocar todo mundo nas suas devidas caixinhas e todo mundo nos seus devidos lugares, né? Assim, que são lugares muito marcados pela exclusão, né? A gente pensar em luta antimanicomial, pensar no Brasil, pensar na América Latina, a gente está dizendo de uma camada muito específica da população, né? A gente não está dizendo de pessoas hétero, brancas, né? Da classe média alta, que estão acabando nessas instituições. A gente está dizendo de um racismo institucional, né? Assim, que façam que essas pessoas estejam fadadas a estar nesses espaços, né? Então, eu trago essa discussão para pensar um pouco assim, qual que é o papel da psicologia, né? Que psicologia a gente quer fazer diante de um contexto desse? Que psicologia, o que a nossa ciência, se é que tem alguma coisa a contribuir nesse contexto, né? Que psicologia eu quero fazer, né? Eu acho que esse debate é legal, a gente, assim, eu me questionava muito disso quando eu estava na graduação, e como vocês, né, do CAPSI e tudo, eu acho que devem passar por esses momentos, esses exercícios de pensar, isso, né, onde que eu estou? No meio desse tanto de abordagem, desse tanto de teoria de psicologia, onde que eu estou? O que eu quero, né, o que eu quero com essa profissão? Por que eu escolhi essa profissão? Então, eu olho nesse sentido, assim, né, dos meus percursos, de me comprometer com uma psicologia que ela não fechasse o sujeito, né? Tanto olhando pela lógica da humanista, enfim, de construir algo que o próprio sujeito me desse, o que ele acredita, né? Assim, eu construir junto com o sujeito a verdade sobre ele, né? E não eu tenho uma verdade pré-aprovada sobre, né? Assim, baseada em alguma teoria, e tanto pela psicologia social que se presta a esse objetivo de construir uma ciência junto com as pessoas, e não uma ciência para as pessoas. Então, é nesse sentido, assim, que eu trago esses questionamentos, de como que a gente vai usar a nossa profissão para legitimar ou deslegitimar essas violências que acontecem, que fazem com que, até hoje, na nossa sociedade, a lógica manicomial se faça presente, né? Até hoje, na lógica, assim, em pleno século XXI, a gente vê realidades e a gente vê, por exemplo, uma bancada evangélica, enfim, que tenta voltar para essa lógica das comunidades terapêuticas, né? Esse retrocesso, ele está aí, né? Está presente, a gente está vendo o desmonte das políticas públicas de saúde mental, não só, né? Então, que psicologia é essa, né? O que a gente quer dizer, o que a gente quer fazer a partir dessa nossa ciência que nos autoriza a decidir algumas coisas sobre a vida das pessoas, né? E como usar essa ciência de forma emancipadora, né? De forma que, enfim, que produza potência, que produza vida, e não que produza mais encarceramento. Então, eu trouxe algumas vivências, assim, eu vou dizer um pouco desses percursos que passaram por mim, que tem relação com manicômios, e enfim, para depois passar a fala para o Breno, que tem uma vivência direta, né, na saúde mental e com a militância nessas questões. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é da minha formação lá na UFMG, assim. A gente está no Minas, né, um estado que teve a tristeza de sediar Barbacena, né, o Hospital de Barbacena, a forma de lidar com a loucura de uma das suas piores atrocidades, assim. E na minha graduação, como eu disse, eu me envolvi mais na psicologia social, né,
e tive algumas disciplinas obrigatórias de psicopatologia e mais na história da psicologia que me pincelaram sobre a história de Barbacena e sobre essa realidade, mas como uma coisa no passado, né? Algo que ficou, que não está mais hoje em dia. E também tive as minhas disciplinas de psicopatologia 1 e 2 foram num hospital psiquiátrico aqui em Belo Horizonte, onde a gente tinha reuniões, né, assim, rodas de apresentações com uma pessoa em sofrimento mental, diante de 15, 20 estudantes e um professor fazendo um interrogatório. Então, é isso, né, assim, a gente está em Minas Gerais, eu acho que isso não é uma coisa exclusiva de Minas, né, eu acho que isso é um problema da nossa formação como um todo, que deixa as questões da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, enfim, do Brasil, como uma história, como uma pincelada, né? E por que a gente não aprofunda nessas questões, né? Por que essas questões não são obrigatórias? Porque a gente não tem uma disciplina de luta antimanicomial como disciplina obrigatória na universidade. A gente não tem, né? Assim, e Belo Horizonte é uma cidade de referência no ponto de vista da saúde mental, dos serviços, e a gente tem aulas no hospital psiquiátrico, né? Assim, num modelo que a maioria dos estudantes não concordava. Então, é isso, né? Assim, como a gente pensa em desconstruir essas coisas desde o começo, né? Desde a formação, desde a graduação, desde a psicologia mesmo, né? E qual que é o papel da rede? A gente tem, o Breno vai dizer mais sobre isso, mas a gente tem uma rede aqui em BH de saúde mental super estruturada e pouco nos foi falado sobre isso na graduação, né? Da importância da gente se vincular ao SUS, ao SUAS, né? Às políticas públicas, enfim. É um ponto de questionamento. E aí, um pouco da minha realidade prática, agora em Dourados, né, no hospital, onde eu faço a residência, a maior parte do tempo da residência de saúde indígena, ela se dá no hospital. E um caso, assim, básico, de uma vez que eu estava na maternidade do hospital e fui chamada para atender uma mulher que estava em surto, assim, né, antes de ter a criança, e estava querendo a internação para poder fazer uma cesárea logo, para, enfim, né, questões dela. Eu acompanhei essa mulher desde os últimos momentos da gravidez dela, até o parto, até o puerpério imediato, né, os primeiros dias lá no hospital. E lá no hospital em Dourados, né, no HU, a gente tem 9 leitos de psiquiatria. E essa pessoa, né, essa mulher que eu acompanhei, eu fui me dando conta que era uma pessoa frequente no hospital, né, era uma usuária que estava sempre recorrente por lá, estava já no seu segundo filho, e com essas mesmas dificuldades. Acompanhei ela esses dias e o resultado foi, né, a criança foi embora para casa e ela ficou internada num desses 9 leitos, num hospital que se diz amigo da criança, né? Num hospital que prevê que o contato mãe-bebê nos primeiros dias, nas primeiras horas do nascimento, é fundamental para desenvolver o sistema imunológico da criança, para desenvolver o vínculo, para desenvolver a personalidade da criança. E a gente depara com um cenário que, em princípio, essa mulher fica com a criança, muito pela minha tentativa de intervenção também, né? Como, assim, a gente não tem muito poder dentro do hospital enquanto residente, mas as minhas tentativas com outros profissionais, outros trabalhadores, no sentido de fazer com que essa criança permanecesse com a mãe, né? Que o direito dessa mulher fosse resguardado. E foi por alguns dias e logo depois, não. Essa criança, esse bebê, né, recém-nascido foi para casa, essa mulher ficou mais uns dias internada no hospital, e tudo bem, né, foi embora. Logo depois, alguns meses depois, eu pude reencontrar ela, por um acaso, não tão acaso assim, no ambulatório do hospital, né, nas portas principais. Estava indo lá por um outro motivo e encontrei com ela. E, de novo, ela me disse que estava precisando de ser internada, assim, né? Ela estava num momento de crise de novo, as dificuldades continuavam, principalmente com a relação, com a criação de mais uma criança, né? E ela precisava de um lugar, ela precisava de um suporte. A família conversa comigo no sentido de que desde que se passaram, acho que 8 meses, desde o nascimento da criança até esse meu reencontro com ela, a mãe me diz que várias vezes elas foram internadas na UPA, sem conseguir uma vaga para o HU, e sendo medicada, né, ficando ali por 2, 3 dias dopada até que se acalmasse.
E ela volta querendo entrar no hospital, querendo passar uns dias no hospital para se acalmar, enfim. Aí eu coloco um questionamento, né? Dourados é uma cidade que, de novo, né? Eu estranho e eu não conheço tudo. Né? A gente tem notícia de tem um CAPES AD e o CAPES 2, né? Mas que não suprem toda a demanda necessária da cidade. E, de fato, a dela não supriu, né? Assim, não posso dizer porquê, nem como, né? Acho que isso não me diz respeito, mas eu digo no sentido assim, onde essa mulher vai procurar apoio, né? Qual é a rede que está disponível para atender essa mulher? Que vínculos são esses, né? Que a gente cria enquanto profissionais de saúde, né? Essa família é acompanhada pela assistência social, pelo SUAS, o CRAS vai lá, o postinho de saúde de referência dela acompanha ela todos os dias, né? Como que a gente deixa, né, um sujeito que para a nossa sociedade é inadequado, né? Para a nossa sociedade não corresponde às normas e precisa de ser tratado, precisa de ser medicalizado, muitas vezes precisa de ser criminalizado. O que a gente faz com esse sujeito, né? A gente tira a liberdade dele, né, de agir, de estar no mundo, mas a gente não dá uma outra alternativa, né? Pelo menos nesse caso que eu percebi, é difícil dar alternativas. E eu me vi sozinha, assim, né? O que fazer com essa mulher, o que fazer com essa família, com essas duas crianças, que a gente não tem um serviço que de fato possa acolher as demandas dela, um serviço de permanência, né, que nos momentos de crise ela pudesse recorrer, sem necessariamente estar indo para um leito de psiquiatria no hospital, né? E até porque nem é esse o caminho, né? A gente, Dourados é referência para 33 municípios, o HU, e a gente tem esses 9 leitos de psiquiatria que, em teoria, deveriam atender todo o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, mas a gente aumenta leitos, então, já que não tem o CAPS, o que a gente faz, né? Assim, a solução é, então, vamos construir um novo hospital psiquiátrico? Ou quais tecnologias leves que a gente pode investir na relação, que a gente possa criar um vínculo com esse sujeito, um vínculo com essas comunidades, com essas famílias, para sustentar que, de fato, a gente não precise de criar estratégias de apagar fogo, né? Onde já se viu, os usuários de saúde mental ficam internados na UPA por 2, 3 dias, que é o único serviço que acolhe eles, né? Pensar nesse sentido, assim, né? O que a gente consegue construir. E a minha outra vivência, ela diz um pouco da realidade da saúde indígena mesmo, da minha inserção na aldeia, né? Nos postinhos de saúde da aldeia, e da reserva indígena de Dourados, né? Acho que não sei se tem pessoas que não são de Dourados aqui presentes. É uma reserva indígena com 18 mil pessoas, separada da cidade por uma BR, e a gente tem um dos maiores índices de suicídio, a violência doméstica é alta, o índice de uso abusivo de álcool e outras drogas, né? É muito alto também, a gente tem esses questionamentos. E é muito difícil trabalhar na saúde mental lá, assim, né? Pelo que eu pude perceber do meu pouco tempo de experiência, é que é um trabalho, de novo, também muito desafiante. E aí eu fico pensando, né? Outro caso que eu acompanhei de longe, assim, de um usuário indígena, né? Que tem os seus problemas, né? De saúde mental. Ia diversas vezes no posto de saúde, muitas vezes quebrava o posto de saúde em momentos de estresse, assim, mas via o posto de saúde como uma referência. Em determinados momentos, as coisas foram se agravando, ele se descompensou, né? Episódios de violência, enfim. Mais uma vez, assim, né? Pensar na realidade indígena em Dourados, para mim, é pensar em território, para mim, é pensar em terra, é pensar em condições mínimas de sobrevivência, e é o que essas pessoas não têm, né? E principalmente esse usuário que eu acompanhei o pai dele, né? Não tem isso, né? Então, os conflitos familiares, enfim, outros motivos, o confinamento, fez com que ele necessitasse de alguma coisa que desse suporte para ele, né? Estava numa situação crítica já, e qual que é a saída, né? O que a gente vai fazer com essa pessoa? Bom, essa pessoa está presa no presídio. Vai fazer, não sei, 6 meses, a previsão é que fique 1 ano. A gente não tem uma estratégia para pensar com essa pessoa de forma que a gente não tranque ela, né?
qual que é a saída? Trancar? Um usuário de saúde mental que não tem onde ficar e está ficando num presídio, que nem deveria existir presídio, né? Assim, uma pessoa indígena presa sobre a nossa lógica não indígena, ocidental, baseada em modelos europeus, e esse indígena está lá preso. Provavelmente hoje, exposto a um risco maior ainda de contaminação pelo Covid, né? Porque ele está preso lá na cadeia, e a gente não deu outra alternativa para ele, né? A gente não conseguiu pensar em outras alternativas. Outro questionamento, né? Outra situação que eu passei, de um usuário que me procura porque quer parar, interromper o uso de drogas, né? Que faz há 12 anos. E é isso, né? Assim, que instrumentos temos nós, psicólogos, sentados numa cadeira, num postinho de saúde, diante de uma vida como essa, né? Diante de uma vida de pessoa, de uma família que vive, talvez, com a cesta básica e 200, 300 reais no mês para sustentar 4 crianças. E que esse pai me procura querendo interromper esse uso, né? Esse pai me procura pedindo socorro, pedindo ajuda, que não faz mais sentido para ele usar, mas ele não consegue parar sozinho. Então, e aí, né? O que a gente faz, né? Em conversa com a equipe de saúde, uma das soluções que me foi apresentada foi uma comunidade terapêutica que existia dentro da própria aldeia, tocada por um pastor, em que esse usuário pudesse ficar umas 2 semanas, 3 semanas, quanto tempo ele fosse achar necessário, para que ele se curasse desse vício. É isso, né? E a pergunta que ele me faz, mas e como é que eu vou deixar a minha família 2, 3 semanas se eu for para esse lugar? Né, assim, quais são as estratégias que eu tenho? O CAPS fica longe, né? Tem um horário restrito. A população indígena, pelo que eu percebo, tem uma dificuldade de acesso à cidade, não só por questões geográficas, que acho que isso talvez nem seja tanto um problema, mas por questões políticas mesmo, né? Qual que é a representatividade de um indígena chegando num CAPS? Como ele vai ser acolhido pelos outros usuários, ou como ele vai ser acolhido pelos profissionais, como ele vai ser acolhido pelas pessoas que ele vê na rua. E que, né, assim, enfim, atravessar todo essas barreiras para chegar num serviço que não necessariamente vai conseguir dar conta de tudo. De novo, né? Eu digo de um recorte pequeno da realidade, eu não tenho propriedade total para dizer dos CAPs, enfim, porque de fato eu não trabalho lá, né? Não tenho experiência concreta lá. O que eu digo é nesse sentido, né? Das estratégias que tem, do horário de funcionamento, das burocracias e de como a gente foi colocado nesse sistema, né? De como chegou nesse ponto, né? Da gente pensar o que fazer com esses sujeitos, o que fazer com essas pessoas. Então, isso, assim, acho que a minha fala acaba ficando um pouco pessimista em algum motivo, em algum ponto, mas é mais no sentido de pensar nessas redes, né, de provocar psicólogos e outros profissionais e estudantes, enfim, que estão ouvindo, nesse sentido de que psicologia e que ciência que a gente quer fazer, né? A serviço de que a gente quer trabalhar, a serviço de quem, né? De qual lógica que a gente está falando, né? Como é que a gente opta por uma relação que a gente consiga criar um vínculo de confiança com esses usuários, um vínculo que seja potente de fato, né? Essa puérpera, né, que eu contei no começo, quando ela me vê da segunda vez, ela, Clara, quanto tempo, como você tá, assim. As pessoas sentem a necessidade de criar uma confiança com os profissionais, de criar uma confiança com pessoas. Somos pessoas em relação, para além de qualquer coisa, né? E como nós, pessoas que temos autoridade de psicólogos, né, que temos uma ciência que nos legitima a fazer algo, como que a gente pode se colocar nessa relação de uma forma para além das grades, para além dos muros, né? Como é que a gente consegue, na conversa, como é que a gente consegue, nas relações mesmo, descolonizar, né? Desmanicomizar essas relações e essa forma como os sujeitos observam a vida, enfim. Eu acho que a minha fala é mais nesse sentido, né? De pensar uma psicologia crítica, de pensar uma psicologia
antimanicomial, antirracista, né? A favor da demarcação de terras dos indígenas, a favor, né, contra qualquer forma de discriminação contra LGBTs, negros, né, população em situação de rua, população carcerária, né? Então, a minha fala é nesse sentido, assim, de uma psicologia que eu tento, né, que eu tento olhar para os fenômenos dessa forma, de uma forma que valorize o saber que cada uma dessas comunidades tem, né? Que valorize a forma de construir a cultura que essas comunidades têm, a forma de construir saberes sobre si mesmo e sobre o mundo que devem ser valorizadas e que devem ser um instrumento, né, de luta, para que a gente garanta a liberdade e o direito dessas pessoas de serem quem são e como são, né, e da forma como querem ser, e que isso seja uma potência, a nossa diversidade, né, e não uma forma de restrição, nem uma forma de criminalizar, nem de prender, nem de medicalizar o que é diferente, que a gente acolha o diferente e saiba lidar numa sociedade em que é possível ser diferente, né, que seja linda por essa diversidade. Então é isso, assim, por uma sociedade sem manicômios e sem prisões, demarcação de terras já. Eu encerro a minha fala por esse momento, vou passar mais para o Breno, que tem mais, né, que tem uma grande trajetória para nos contar. E é isso, assim. Aí depois que ele falar, a gente conversa melhor, quem quiser dizer alguma outra coisa. Demarcação já, hein, Clarinha? Isso aí. Eu acho que não é pessimismo, mas eu acho que é estruturar a nossa ciência para a realidade que caiba no tamanho do Brasil, né? E da América Latina. Acho que é construir essa realidade que nos passa, que não tem universidade alguma que dê conta de sustentar essa formação, né? Porque se a gente não pensar o manicômio também para fora da universidade, a gente acaba se restringindo que os espaços de sala de aula são apenas os únicos formativos, né? E eu começo assim a minha fala agradecendo o convite, agradecendo também a indicação, Clarinha. Mas me dizendo assim o papel, né? Toda época de vida acadêmica, eu estava todos os anos no movimento estudantil. Então, eu acho que é uma alegria muito grande poder contribuir. Sempre que me convidam, assim, eu posso desmarcar tudo, mas faço questão, né, de construir esses espaços junto com a galerinha, porque eu acho que é muito importante, é um espaço também de muita angústia, mas de tremendo aprendizado e de redes solidárias para se construir, né, que eu acho que potencializa também a nossa saída para fora quando a gente sai da universidade. Então, eu sou Breno, como a Ana me apresentou muito bem aí no começo, e leu uma poesia maravilhosa para a gente, agradeço. E eu estou começando também todas as reuniões e os espaços da semana com poesia, que eu acho que depois do meu aniversário, 18 de maio, é o dia que eu fico mais feliz no ano, assim, por, né, construir a memória, por estar me deixando vivo na produção do que a gente acredita, né? Não tem como falar em luta antimanicomial se a gente não tiver nessa aposta em construção de outros mundos um tempo inteiro. Desde as nossas relações aos nossos serviços, a forma como a gente também lida, né? Com os usuários. Todos nós somos usuários. Então, vou começar lendo uma poesia que me afetou muito quando eu assisti ao filme de Nise, né? Que eu acho que deixa escrachado os projetos e as disputas que a gente tem de mundo e de sociedade. Então, não tem como a gente falar de luta antimanicomial sem começar por aí. Nise apresenta para a gente caminhos. Nise apresenta para a gente possibilidades outras. Nise escancara a estupidez humana e acredita na relação com o outro, no encontro, enquanto agente sim de mudança. A estupidez com a ciência é tanta que cega. O instrumento é permeado por humanidade, paciência e muita, muita, muita esperança e amor. Aliás, como já afirma Sérgio Ricardo, acorrentado ninguém pode amar. É acreditar no tempo que passa, na mudança que chega. Por trás do pincel, do papel, pulsa a liberdade, o desejo, a possibilidade, a entrega ao universo que é barrado pela estupidez humana. Minha, sua, nossa. As biografias que estão escancaradas nos afirmam a todo instante
a possibilidade de poder ser mais. Como nos sustentamos nos encontros? Provocamos ou ficamos embrulhados no medo? Nise, afirmativa no pulsar da vida, no provocar a existência. E por qual caminho de cuidado sigo, acredito e encaro? Isso também é epistemológico, político, ético e humano. É feito por quem, afinal? E por que existe tanta estupidez ainda em muitas cidades, em muitos lugares? Por que existe ainda os hospitais psiquiátricos considerados como espaços de cuidado? Não encaramos o encontro? Não sustentamos o humano? A diferença grita pedindo passagem e um basta na estupidez minha, sua e nossa. Breno, o seu microfone ficou mudo. Eita, agora vocês me escutam? Agora sim. Ah, vocês escutaram a poesia? Eu pensei. Sim. Ah, tá. Então, acho que foi agora mesmo. Então, não tem como eu falar em luta antimanicomial, né, se não olhar para a minha história. Eu fiz uma colinha aqui que eu gosto de conversar demais, viu, meu povo? Vou ser breve para a gente também abrir para a pergunta, que eu acho melhor esse intercâmbio. Como educador popular também aí. Então, eu costumo dizer que os caminhos antimanicomiais, ele provoca encontros que se eternizam, né? Por quê? Vocês vão perceber que eu estou vindo de cada lugar do Brasil. Eu sou nascido em Parelhas, no Rio Grande do Norte, sertão, né, onde foi gravado o filme Bacurau, né, que as pessoas devem conhecer. E em processo, aos 14 anos, fui logo para Natal, então começo minha vida por Natal, mas depois me encontro por Campina Grande, volto para Natal, e minha graduação em psicologia começa nesse ping-pong. Eu começo na Paraíba, né, em 2010, e termino na UFRN, em Natal, em 2016. Então, tem um percurso longo aí, que me permitiu viver a luta antimanicomial desde o movimento estudantil, né, até a construção de projetos de extensão, de pesquisa, que foi a partir daí, desse encontro com a diferença e com que a vida pode mais, que essa capacidade de afirmação da alteridade vai me chamando a atenção. Então, lá em 2014, eu conheço um movimento que é muito presente em mim hoje, é algo que eu levo para a vida, que é a Associação Potiguar Plural. Quem quiser depois seguir no Instagram também tem aí, né, @Associação Plural, que é um movimento da luta antimanicomial do Rio Grande do Norte, de Natal, formado por usuários, profissionais, trabalhadores e trabalhadoras, né, familiares, usuários, e a partir daí, com esse encontro da Plural, no movimento incessante com as vidas que são produzidas cotidianamente na cidade, em qualquer lugar, em todos os lugares que as pessoas percorrem, eu comecei também a ter um outro olhar para as vidas que me chegavam e que me chegam, né? Começar a acompanhar a vida e, a partir daí, também a pensar em construir singularidades, né? Que é essa palavra que a psicologia gosta muito e que a gente tem usado em muitos contextos para afirmar a vida de outra forma em uma cidade que ainda sustenta um hospital psiquiátrico, Natal, né, como espaço de cuidado, e como é que, diante dessa realidade, a gente consegue produzir relações que estabeleçam a liberdade e o cuidado como caminho. Então, a minha experiência circula por aí, muito dos movimentos também de usuários, eu vou contar um pouquinho aqui para a gente ir conversando. E com o encontro da Plural, eu pego também uma interseção que me provoca muito, enquanto poeta, enquanto ator também, né, nesse corpo extracotidiano, de interseção com a cultura. Eu não vejo a luta antimanicomial, né, essa desconstrução dos manicômios perpassa a sociedade, sem pensar uma assistência, sem pensar uma produção epistemológica, sem pensar um processo também, né, judiciário, sem pensar também os fenômenos culturais, os nossos imaginários, pensar que isolamento é bom, né, a gente está tendo um bom teste aí, que não é bom coisa nenhuma. Então,
a partir daí e da nossa realidade, construir o que é que a gente tem para dizer, que é um espaço, como eu estou dizendo, que está em disputa o tempo inteiro. E com essa interseção com a cultura, eu pego a ferramenta do teatro, mais o teatro documentário, né, junto com a Plural, e traço uns caminhos de cuidado, isso no último ano de universidade, né, eu vou também me mesclando assim, em graduando, mas ao mesmo tempo profissionais, porque é necessário um corpo da gente para fazer certos confrontos institucionais que são muito difíceis de lidar, da gente bancar a discussão com o psiquiatra e dizer que a argumentação farmacológica a gente também pode ter, se a gente consegue estudar, né, para bancar em muitos acompanhamentos terapêuticos que a gente faz, em muitas trocas com as famílias, em muitos processos que não são falados para os usuários dos efeitos colaterais. É muito notório, assim, na construção da minha prática clínica, homens, né, tomando antipsicóticos, assim, depressivos, que vai perdendo, assim, uma certa função erétil, e isso chegar como sintoma manifestando, né, alguns quadros clínicos. Então, a gente conversa sobre muito pouco as histórias das pessoas e como as pessoas se constroem em seus territórios, como é que a gente se constrói na vida. E, a partir daí, a gente cria um coletivo, que é o coletivo Seno Poético Vento dos Avoados, nessa interseção, né, com a rede de saúde, mas vislumbrando uma entrada, uma produção, uma criação de um centro de convivência no contexto de Natal, que eu já falei, né, que ainda defende o hospital psiquiátrico, que ainda tem, não é que defende, que ainda tem um hospital psiquiátrico como espaço de cuidado. E a gente vai nesse movimento contra-hegemônico e nesse espaço do teatro documentário, o elemento fundamental são as histórias de vida. Então, como redutor de danos, psicólogo, educador popular, não tem como a gente desconsiderar a história do nosso povo. E a partir daí eu começo a perceber que não tem psicopatologia que caiba na vida das pessoas. E eu começo a me modificar com os encontros que vou tendo. Porque vai me colocando em deslocamento e vai me dizendo, eita, essa dúvida em relação a essa medicação, eu não sei, o que é que pode trazer de efeito colateral? Ou então, de muitos espaços, as pessoas sentirem mais à vontade com a gente, ao invés dos espaços próprios de cuidado, para colocar com a figura de referência técnica, de serviço ou afim, para colocar para a gente abertamente dizer, ó, estou com vontade de beber, estou com vontade de fumar e aí, o que é que eu faço com o meu uso da medicação? Então, são dilemas éticos que chegam para a gente o tempo todo, e que se a gente não compreender essa ética antimanicomial, né, também como ética antiproibicionista, antirracista, antipatriarcado, a gente vai acabar sendo capturado por muitos manicômios que nos são facilmente capturados o tempo todo, né, no cotidiano. Então, a gente, a partir dos encontros, começa a modificar essa relação também com a produção de saber, não tem como a gente estar acompanhando as pessoas na vida e não estar também estudando, se atualizando, trocando os casos clínicos com os amigos, e a gente resolve, então, não embrulhar o medo. A gente sabe que a saúde mental requer invenção, a gente sabe que as violências, como já dizia Basaglia, não surgem à toa no corpo das pessoas, né? Então, a partir daí, como é que a gente produz esse movimento de liberdade? Então, saio de Natal com esse movimento de fechamento da graduação e vou para Recife fazer a residência em saúde mental na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. E vou passar 2 anos imerso, né, como Clarinha está aí com a saúde indígena, imerso no cotidiano dos serviços e na provocação de um outro território, tanto existencial quanto geográfico na minha vida. Eu o tempo todo morava em Natal, né? E Recife é uma cidade que eu tenho com um carinho enorme, muitos amigos, e aprendi a amar e construir rede também. Em todo lugar que eu vou aprendendo, que vou defendendo na luta antimanicomial, né? Porque quem constrói redes derruba muro. E a partir daí, eu tenho uma experiência também muito interessante com a ida dos movimentos de usuários, familiares e trabalhadoras para a gente ir por 30 anos de Bauru, né, em São Paulo. Então, imagina aí a gente sair lá de Recife, Pernambuco, 3 dias na estrada, né, com essa responsabilidade, né, mas com uma insistência permanente que a gente sabe que a vida pode mais. Então, acho que a gente tem que sofrer, né? Sofrer não, mas passar por esses riscos que sempre dá certo com a responsabilidade que a gente pode ter, que é sempre coletiva. Não tem como eu, Breno, sozinho, enquanto psicólogo, né, ter uma autoridade máxima com um paciente ou com um cliente, como queiram chamar,
que eu cuido. Eu tenho que o tempo todo estar construindo meu trabalho em rede, né? Se eu estiver acompanhando alguém que está fazendo um uso intensificado de medicação, não tem como não tá trocando com psiquiatra. Se faz atendimento, né, junto a um serviço público. Então, como é que eu posso também provocar essas intermediações? E a partir daí, a gente, para essa ida a Bauru, em 2017, a gente constrói um sonho coletivo, né? Eu costumo colocar isso, porque a gente não tinha financiamento assim algum, e a partir do desejo de muitas pessoas e coletivos, né, como o Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, o Coletivo de Redutores e Redutoras de Danos, né, do Recife, o Libertando Subjetividades, o Coletivo de Residente de Pernambuco, que eu também me organizei durante os 2 anos de residente. Então, a gente começou a produzir esse sonho junto aos usuários, familiares e diversas instituições e bancar essa viagem para Bauru, que é um marco, né, para quem é militante da luta antimanicomial. Em 1987, as pessoas estavam lá criando esse movimento. Então, 30 anos, a gente volta para dizer que essa produção de memória ela é importante porque tem dado certo, experiências exitosas, e a gente está disputando aí o espaço que é necessário. Então, a partir desses movimentos também de usuários e familiares, como eu já disse, a gente vai para Bauru, né, e constrói esse alargamento, que eu costumo dizer assim, da clínica, porque eu enquanto profissional residente, estou lá 24 horas, né, praticamente com as pessoas dentro de ônibus, escutando história, fazendo um livro, né, fazendo vídeo, fazendo fotografia, e vindo de um espaço como o teatro, que tudo é elemento, né, para a composição das histórias das pessoas, eu começo a conhecer as pessoas que eu cuidava na rede do Recife também a partir de um outro lugar, né, que era o lugar que a Plural já me colocou, Breno, território, em deslocamento o tempo inteiro. E eu costumo dizer isso, né, se a gente cuidar sem se perguntar o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. Porque acho que se a gente for procurar resposta e se não formular pergunta, a gente esquece as dívidas que a própria luta antimanicomial tem, né? Desde as instituições, assim, tem um racismo estrutural, nossa sociedade se organiza, basicamente, né? Em cima desse racismo e diante do contexto que a gente está vivendo, né? Com o governo que é mais um desgoverno, não tem como a gente colocar isso em pauta. Então, a gente não pode esquecer a dívida com o racismo, a gente não pode esquecer a dívida com os LGBTQI+, né? A gente não pode também esquecer que todos os corpos têm a possibilidade de expressão, a gente ainda é uma sociedade muito gordofóbica enquanto homem gordo, e atentarmos também para as formas como a gente ainda produz acolhimento da loucura no nosso cotidiano. Será que algum colega nosso, na época da graduação, eu acompanhei muitos amigos e amigas em episódios de sofrimento, assim, intenso, psíquico. Então, acho que é uma realidade que permitiu também muito esse lugar da sensibilidade para a gente não querer medicar também o tempo todo, né? Dizer, procura um psiquiatra que isso... Não, velho. E aí? O que é que tá difícil? Vamos bancar. Então, a gente continuar com esse acolhimento nessa produção de redes solidárias, eu acho que é uma forma da gente apostar nessa construção da loucura, circulando no território da cidade, dos quilombos, né, das ruralidades. E eu faço uma provocação, né, como é que a gente constrói e aposta na liberdade, na construção da relação com o outro e na construção da relação com a gente mesmo, com o mundo, né? Porque, como Clarinha bem colocou aí, os manicômios, eles estão atualizados em diversas, né, estruturas que faz a gente pensar nelas o tempo todo, né? Então, a partir daí, desse meu término da residência no Recife, eu chego em Belo Horizonte. Vou uma aguinha aqui que eu tô... E em BH, eu fiz meu optativo da residência aqui. Em 2012, vim para o movimento, né, dos estudantes antimanicomiais, conheci um pouco da rede e na graduação já lia muita coisa em relação aos serviços, né, que a galera vinha produzindo de experiência por aqui. Então, na residência, eu tive essa oportunidade de passar um mês imerso nos serviços, né, de Belo Horizonte e continuar assim nessa provocação do encantamento. Caramba, difícil demais o contexto com essa mudança, né? O que é que a gente vai fazer agora para construir os nossos sonhos e continuar nessa insistência? Então, eu venho
né, como redutor de danos para trabalhar no consultório de rua aqui, começo na rede, né, nesse lugar, nesse dispositivo que é muito caro, enquanto redutor, enquanto psicólogo, enquanto as pessoas em situação de rua, que é a minha trajetória também todinha, é construindo cuidado tanto com a população, né, dos serviços da RAPS, como as pessoas em situação de rua. Inclusive, mandar um abraço aí para a galera do Movimento, né, Nacional de População em Situação de Rua, principalmente o Vanilson lá em Natal, né, o grande amigo. E se a gente não tiver nesse lugar de produção constante, e não pessimista assim, né, Clarinha, mas dizer, a gente está produzindo os possíveis todo dia, quando a gente chega num serviço de urgência, quando as pessoas não querem atender as pessoas cracudas, noiadas, drogadas, e a gente dizer, ó, em situação de rua, né, muitas pessoas ainda ficam assim com pudor por causa do fedor, por causa, né, dessas coisas mínimas que no cuidado a gente tem que se abrir mesmo no corpo e dizer, não, essa pessoa historicamente, né, já é violentada de muitas formas. Então, não vai ser no acesso à saúde que a gente vai deixar que isso seja permitido também. Então, passo o experimento aí um tempo no consultório de rua e depois eu vou para esse lugar que eu estou hoje, né? Que é um lugar de gestão, mas muito estratégico para compreender como é que a gente pode continuar nessa produção de sonhos, né? Na sustentação da rede que Belo Horizonte tem, nessa radicalidade com a ética da liberdade. E eu estou ocupando um lugar de referência técnica que está no apoio institucional aos serviços da rede de saúde mental de Belo Horizonte. Eu vou falar brevemente assim dos serviços e as perguntas eu espero que aconteça ou apareça algo aí para a gente conversar mais um pouquinho. Mas a rede está se organizando mais ou menos dessa forma. Aqui são 9 regionais de saúde. Em cada regional de saúde, a gente tem um CERSAM, que é um CAPS, 24 horas. E em toda regional também, né, de saúde, a gente tem um centro de convivência. Eu vou falar os nomes dos serviços e, à medida que for falando, eu vou atualizando assim a função um pouco na rede. Certo? Porque são muitos, mas não vou esquecer aqui, não. Vou tentar, estou com a rede aqui na cabeça viva. O CERSAM, ele faz o acompanhamento de 7 da manhã às 7 da noite, né? Em cada território de Belo Horizonte, e é aberto para o acolhimento e para atendimento às demandas, às urgências, às crises, né? Quando chega às 7 horas da noite, né, as pessoas que estão em hospitalidade noturna, né, estão, né, internadas, elas ficam com o SUP, que é um serviço de urgência psiquiátrica que existe de 7 da noite às 7 da manhã, com psiquiatras, técnicos de enfermagens e enfermeiros e enfermeiras, para dar assistência em todos esses CERSAMs, certo? Que compõem a rede. Então, não fica em momento algum desassistido. Junto aos CERSAMs, além desses 9, a gente também tem 5 CAPs AD, né? Também na modalidade de acolhimento 24 horas, o CERSAM AD Pampulha Noroeste, que é onde eu estou sendo referência atualmente, né? Referência técnica dessa regional, que é a Noroeste. A gente tem 5 CAPs AD na cidade, né? O movimento, inclusive, aparece bem depois dos CERSAMs, a gente chama CERSAM AD, e essa dívida que a gente tem mesmo, né, com o antiproibicionismo dentro da luta antimanicomial, né, dentro com as pessoas que são usuárias de substâncias, né? Depois disso, desses serviços de urgência, a gente tem também os serviços residenciais terapêuticos, que são os serviços estratégicos que a gente chama da desinstitucionalização, né? Então, são os serviços residenciais terapêuticos que estão distribuídos pelo território. Aqui em Belo Horizonte, hoje, são 33. A gente tem em todas as regionais de saúde, em todos os centros de saúde, equipes de saúde mental, formadas geralmente por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, e uma ou outra regional ainda tem terapeuta ocupacional, né? Essas equipes de saúde mental estão locadas nos centros de saúde, que estão fazendo o cuidado às pessoas no território, e não apenas no CERSAM como os serviços de urgência. Então, é uma modalidade que existe hoje, pelo que eu conheço, só em Belo Horizonte, até pelo histórico, porque desde a década de 80 essas equipes já existiam, e quando veio a criação dos centros, né, dos CAPs
os movimentos sociais aqui de Minas Gerais, que é forte nacionalmente, né? O Fórum Mineiro de Saúde Mental, a Associação de Usuários e Usuárias, né, de Minas Gerais, a FUNSAM. Então, vem nessa constituição também constante junto à gestão para a criação e provocação dessa rede que a gente acredita nesse cuidado em liberdade. Além dessas equipes, todas as regionais elas têm 2 equipes de saúde mental para criança e adolescente, formado, né, por uma TO, uma fono e uma psiquiatra. Dentro desse território também, né, de serviços de base territorial, a gente ainda tem um consultório de rua, 4 equipes, né, na cidade. A gente ainda tem também os serviços que também entram na parte da DESIST, né, as unidades de acolhimento transitório, tanto adulto como uma unidade de acolhimento transitório infanto-juvenil, que também é referência dentro do contexto nacional, né? E é bem recente também, acho que a criação é de 2017, dezembro de 2017, algo do tipo, se eu não me engano. A partir daí também, né, esse território de base territorial, os consultórios de rua. No meu território tem um equipamento que é muito bacana também, que está em experimentação desde 2018, que é o CIAM, que é o Centro Integrado de Acompanhamento às Mulheres em Situação de Violência ou não, e que estão em situação de ruas. Né? É um equipamento proposto por políticas intersetoriais da educação, saúde, assistência social e segurança. Então, são orquestradas desde as ofertas do EJA, né, Educação para Jovens e Adultos, desde ofertas de banho, almoço, né, oficinas de escrita, teatro. A gente conta também com essas equipes complementares, né, que eu já falei da criança e do adolescente, dos Serções AD, que a gente já tem 5 na cidade, e essas unidades de acolhimento. Pronto, acho que todos os serviços de composição são esses, se eu lembrar de mais algum, eu trago. E uma coisa que tem me colocado muito, assim, em questão, é as formas estratégicas que teremos a partir de então, desde as pessoas que já estão no processo formativo também, né, que vão chegar um momento aí na rede, como é que a gente constrói estratégias aos desmontes das políticas públicas, né, tanto do SUAS como do SUS, mas o que é que a gente, desde o movimento estudantil, que é muito potente, que é necessária essa organicidade, como é que a gente faz não perder esse horizonte de projeto que a gente defende desde a reforma sanitária? Porque uma coisa que me preocupa no país que a gente vive, como Clarinha colocou bem aí, a gente produz muita pouca memória, né? A gente precisa ter essa necessidade urgente de memória para colocar em questão e defender insistentemente o projeto que a gente acredita e defende. Uma outra coisa que a saúde mental tem me colocado é como é que a gente garante explorar ferramentas do saber popular para estar cuidando em saúde mental. Será que a medicação ela vai continuar sendo muitas vezes um único recurso? Como é que a gente, enquanto profissional também, pode escutar uma pessoa que diz que toma um lambedor, né, devassidreira ou um chá de capim-santo para doença do nervo? Como é que a gente, enquanto profissional, pode escutar isso? Ou a gente deslegitima um saber dizendo que isso não existe, isso não acredita, né? Ou a gente constrói um saber em cima do saber que as pessoas já têm. Ou seja, nessa interposição que é necessária e colocar nesse lugar da reflexão constante, né? Não tem como a gente estar hoje construindo conhecimento sem ser com o nosso povo, né? O povo também sou eu. Então, eu acho que se colocar nesse distanciamento, mais do que nunca, é cada vez mais estratégico para o que as pessoas querem, né? Da gente se colocar sem reconhecer nossa história, sem saber de onde é que a gente vem, sem saber do quanto que a gente mata com as guerras às drogas, com o racismo, né? Então, eu acho que é um pouquinho dessas minhas afetações. Eu acho que eu vou abrir agora... Deixa eu ver aqui. Valeu. Isso, abrir agora para as perguntas, para a gente continuar na prosa. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Breno. Obrigada, Clara, pela contribuição de vocês. Foi muito enriquecedor. Eu acho que é muito importante para a gente, estudante, que só está ali na academia, a gente vê essa prática mesmo, inclusiva, né? Muito, muito importante. Muito obrigada.
E agora a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar aqui no chat mesmo, que eu leio, ou se sentir confortável, pode abrir o microfone e falar. E aí a gente vai aguardar as perguntas de vocês. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Júlia, eu sou psicóloga. Eu me formei com a Clara. Atualmente eu faço uma residência em reabilitação da pessoa com deficiência física em São Paulo. E uma coisa que me instiga muito, né, falando sobre esse tema, é essa questão das redes, né? Então, a gente tem a RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde, e a gente criou a RAPS, né? Foi criada a RAPS para atender esse movimento da luta antimanicomial. E a gente também tem outras redes, a gente tem a rede de cuidados à pessoa com deficiência, e estudando e pensando sobre esses assuntos, eu fico pensando assim, Breno, qual que é a sua visão com relação ao futuro dessas redes, né? Porque a ideia que eu tenho é que cada vez mais essas redes sejam mais integradas a partir do momento de que a gente não precise mais de redes especializadas para atender grupos sociais específicos, né? Então, como que é isso aí? Obrigada. Júlia. A gente vai já respondendo à medida que for tendo a pergunta, Ana? Sim, pode ir perguntando e respondendo. Acho que assim fica mais dinâmico. Ótimo. Júlia, então, como é que a gente vai garantir? Eu acho que eu boto esse papel da memória muito preocupado mesmo com essa questão geracional, sabe? No papel formativo, ainda se tem muito pouco sobre a história da saúde pública, a gente não vê muitas cadeiras sobre epidemiologia, e as formas que chegam muitas vezes nos alunos e alunas, né, são de formas chatas, que é distante de uma realidade, que é algo que não dá certo. E eu aprendi junto aos movimentos, né, sociais, principalmente com a Plural, que eu aprendo até hoje, sigo aprendendo, é que as redes, elas precisam ser as redes quentes, né, como a gente costuma chamar. A gente estrategicamente está localizado em serviços, mas como é que a gente coloca esse caminho de uma ética e de uma construção de um cuidado para estar nessa dinâmica mesmo de produção de rede? Hoje, por exemplo, com a psicologia, né, com o processo seletivo para muitos psicólogos e psicólogas, uma coisa que a gente coloca que é premissa é, a gente quer um psicólogo que tenha um perfil de articulador de rede, porque muitos psicólogos querem chegar em centros de saúde, sessão e continuar fazendo uma estrutura de um consultório clínico, onde a vida, não cabe nem 4 paredes, não cabe nem na cidade, quanto mais, né, numa clínica estrito sensu. Então, Júlia, eu acho que o caminho é a gente continuar acreditando que tem experiências exitosas, né? Não esperar a institucionalidade como promessa, a gente acreditar no movimento instituinte a todo tempo, e as construções de rede, elas são vivas o tempo inteiro. Eu estou aqui em Belo Horizonte, mas já passei em Campina Grande, já passei em Natal, já passei em Recife. Eu costumo dizer que eu sou mais conectivo do que provocador de rupturas, né? Então, acho que onde eu passo, eu vou construindo redes, e eu acho que eu fico com essa provocação, Júlia, mesmo enquanto, né, geração que a gente tende a defender essa reforma sanitária que é pautada e disputada o tempo inteiro. Tá certo. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, Breno. Agora a gente tem uma pergunta do Jorge Luiz, que eu vou ler para vocês, para ambos. Pessoal, queria que vocês comentassem como as redes onde estão inseridos estão se organizando para continuar o acompanhamento de lógica antimanicomial e antiproibicionista diante dos desafios da pandemia. Seu microfone está desligado, Breno. Boa, eu estou lendo agora aqui o que o pessoal está escrevendo. Vai, Clarinha, quer começar? Bom, eu particularmente estou fora, né, dessa articulação da pandemia, em relação à pandemia, porque a gente está, por outras questões, enfim, bolsonaristas e tal, a gente está fora do trabalho há uns 2 meses, e posso dizer um pouco da experiência dos meus colegas de profissão que seguem no trabalho, né, na CESAI, né, nos polos bases, enfim, o que
o que as pessoas estão fazendo nas aldeias, né? Os psicólogos, na aldeia de Dourados, por exemplo, são 3 psicólogos. Dentre esses 3, 2 compõem o grupo de risco, que estão afastados do trabalho nesse momento de pandemia. E o trabalho ficou sobrecarregado com uma psicóloga que tem a incumbência de atender 18 mil pessoas que continuam querendo se matar, que continuam querendo, né, assim, enfim, problemáticas outras. E o que tem sido feito é uma tentativa de contato, né, muitos atendimentos pelo telefone com muitos desses indígenas, e essa psicóloga tem se desdobrado, assim, essa que está em território, né, para atender todos esses 18 mil pessoas, diante de um contexto que falta EPI, que nem todos os profissionais têm EPI, então nem sempre a psicologia desce para a aldeia, muitas vezes a psicologia fica no polo base, né, que é a sede administrativa na cidade. Então, enfim, o que eu tenho a dizer é dessa dificuldade de articulação mesmo, assim, de valorizar a psicologia e uma lógica, sabe, onde as demandas que a gente vive agora são outras, né? As demandas são pelo teste rápido, as demandas são, né, por o que fazer com 30 indígenas que apareceram infectados e onde a gente vai colocar eles em isolamento. E as questões de saúde mental continuam acontecendo, né? E como a gente, né, acho que é mais um questionamento, como é que a gente dá voz tanto a essas questões como a esse desastre que a gente está vivendo devido ao corona, né? Acho que Breno pode dizer mais, né? Jorgito, querido, uma amiga aí de Recife. Então, eu vou responder porque antes da pandemia, porque a gente também já vinha se organizando, porque não é agora que no momento pandêmico, né, aparecem as lógicas, né, manicomiais, proibicionistas. Aqui em Belo Horizonte, a gente vinha no movimento de construção, dentro dos colegiados de saúde mental, cada distrito desses 9 que eu falei, tem um colegiado de saúde mental que organiza e monitora as políticas públicas de saúde mental do município. Então, no movimento de 2018, 2019, no Colegiado Noroeste, né, começou a produção de um documento para uma diretriz clínica, que a gente está chamando aqui de um DOC-AD, para álcool e outras drogas, né? Por que isso? A gente estava percebendo, né, diante das leituras da realidade, dentro dos centros de saúde, muitos encaminhamentos e a lógica da comunidade terapêutica como um serviço que orienta o cuidado e liberdade. Então, a partir desses incessantes crescimentos, né, e de muitas demandas judiciais que chegam para a gente o tempo inteiro, de pedido de internação, né, involuntária, né, internação compulsória, a gente articula a rede junto aos centros de saúde, junto aos CERSANs AD, né, que são os CAPs ADs, e articula esse cuidado no território, se for uma pessoa em situação de rua, por exemplo, né, junto às equipes do consultório para estar procurando e para estar fazendo essa busca ativa que a gente chama nos territórios das cenas de uso. Então, o que é que acontece? Nos tempos pandêmicos, né, para a gente continuar nessa lógica antimanicomial e antiproibicionista, foi criada uma estrutura, né, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, para as pessoas em situação de rua, no Sesc Venda Nova, com capacidade para mais de 260 pessoas, né, que tiverem sintomas graves, né, do Covid ou que precisem de estar em distanciamento social. Acho que isso é uma lógica, né, dentro da possibilidade sanitárias e das diretrizes, tanto antimanicomial também como antiproibicionista, que inclusive a gente tem até com um gargalo assim na clínica, porque a gente sabe como o território é deslocado para as pessoas que estão em situação de rua. E que está em isolamento é difícil para todo mundo. Imagine para uma pessoa que passa a sua vida inteira, né, em situação de rua. Então, lá não está podendo fumar, né, em decorrência do quadro clínico. Então, muitos não estão querendo ir. Então, essa é mais uma estratégia inventiva de como é que a gente vai fazer com isso na clínica e no manejo que a gente acredita da liberdade, né, para estar colocando essas pessoas para repensar o próprio cuidado, né, diante das situações que eles estão. Para as pessoas que estão, né, com quadro clínico em situações de crise, os serviços de urgências estão com acolhimento, né, continuado. A gente está com as notas técnicas, inclusive vai sair uma próxima semana, que estava em construção, para orientar as demandas que são mais diretivas,
Por exemplo, como é que a gente faz no pedido de uma internação compulsória que chega do Ministério Público? Então, ó, vamos lá. Tem muito segredo, não. Articula com o centro de saúde, fazer busca ativa, né? Articular junto com o CAPS-AD se já tiver em tratamento, né? Como é que a gente vai construindo essa rede? E diferente dos outros lugares que eu já passei, eu noto que Belo Horizonte se consegue ter, Júlia, né? Que você pergunta assim, essa construção de rede, ter essa implicação de um movimento que está sendo feito de também 2018, 2017 para cá, que é um movimento a nível de coordenação, que hoje está sendo gerência, né, de saúde mental, para pensar essas necessidades de preservação de memória e dizer que BH não pode esquecer a história que tem e precisa se continuar nos serviços a respeito do que a gente acredita, né, que é a luta antimanicomial, um estado, como Clarinha colocou aí, Minas Gerais, né, perversamente construído, né, Barbacena, como os hospitais de Barbacena, e como é que a gente, a partir daí, se organiza com essa descentralização também política, como eu falei, essa já é uma estratégia nova, essa função de referência técnica, e cada regional de saúde conta com uma referência dessa, então isso já é uma estratégia de descentralização e de cogestão, partindo do princípio dessas construções de rede, que é o que eu estou aprendendo muito, né? Colocar coletivos em movimento para conversar. Exatamente isso. Para que a gente, de acordo com o que seja pactuado no coletivo e que não seja imposto por uma gestão, os próprios trabalhadores, né? Junto com os movimentos de usuários, junto com os movimentos de familiares, que é o que a gente tem que estar sempre atento. E algo que tem sido bacana, que eu posso estar trazendo assim como um relato, é o quanto tem familiares também que estão se aproximando com essa parceria de vínculo, assim, junto às pessoas em sofrimento. Então, acho que isso também é uma estratégia antimanicomial, né? A gente precisa estar cada vez mais próximo dos familiares e familiares, entendendo os processos de angústia, né, que os atravessam e os acolhendo, ainda porque tem muitos processos, né, que acabam sendo culpabilizados e acabam também entrando nesse processo de fragilização que é fundamental a gente não se perder nessa. É isso que é isso. Quer responder, Jorge? Pronto, acho que é. Eu acho. Muito obrigada pela contribuição dos dois. Agora eu vou ler a pergunta da Michele. Ela fala, queridos, amei muito e gostaria de saber mais sobre como vocês constroem os cotidianos dos serviços. Massa. Michele, vamos lá. O cotidiano dos serviços, acho que é uma coisa que eu friso muito assim, a gente precisa se apoiar muito assim, enquanto profissional, quando eu coloco na minha fala que em momento algum a gente deve estar cuidando sozinho, é da importância desse trabalho, né, multiprofissional, interprofissional, que coloca os núcleos de saber em movimento. Então, como é que é esse cotidiano aqui? Hoje eu estou numa função que está mais de apoio institucional, mas algo que eu acredito muito, né, desde trabalhador e trabalhadora do SUS, do que eu acredito, é a gente, enquanto profissional, tá no lugar seguro de trabalho. Ah, Breno, o que é isso? Por exemplo, eu ficar à vontade na minha equipe de trabalho e dizer, ó, esse caso que chegou aí, eu não sei não. Eu tenho essa questão. Aí a enfermeira chega, ah, Breno, ó, mas isso pode ser assim, assim, assim. Aí o psicólogo até também, né, muitas vezes com outra abordagem, ó, o entendimento disso pode ser por isso. Aí chega a assistente social, e quando eu percebo, é uma riqueza assim que não tem tamanho, né, um aprendizado toda hora. E eu acho que quando eu falo na questão de produção de redes solidárias, a gente não esquecer isso também no processo de trabalho. Eu preciso saber com quem contar, né? Se é uma pessoa que está numa ética antimanicomial, antiproibicionista, que muitas vezes pode não estar, mas como é que a partir desse lugar pedagógico e de matriciamento, né, a vida inteira, a gente consegue desconstruir respostas e formular mais perguntas, que é aí dizer, porra, Breno, eu estava necessitado de um elogio, de uma prática minha profissional, estou aqui 20 anos no serviço e nunca escutei, estou escutando de um residente, né, como acontecia muito. Então, acho que esse lugar estratégico da gente saber produzir conhecimento e rede é algo mais do que nunca, saber com quem a gente pode contar
e no cotidiano está fazendo essa busca permanente. Eu, enquanto trabalhador, né, não sei como tá no SUS, numa política pública, se também não estiver me organizando. Né? Como já disse Chico Sainz, estou me organizando para me desorganizar. Então, acho que é um movimento que a gente não pode esquecer o tempo inteiro. A gente precisa... Estou no lugar estratégico de gestão? Estou. Mas como é que eu produzo estratégias para estar conversando com o trabalhador, né, de forma solidária, também dizer, ó, estou contigo, velho, estou trabalhador tanto quanto, né, apesar de estar no lugar de gestão. Como é que eu faço para desmembrar o entendimento de uma família, né, extremamente em vulnerabilidades, desde o racismo, né, até as condições socioeconômicas, e eu consigo dizer para ele que o que o filho dele sente é um sintoma que está assim, assim, que a gente consegue dialogar, que tem um processo de estabilização, que não é coisa do demônio, entendeu? Então, acho que essas estratégias de desmontar a visão mágica o tempo inteiro na saúde mental é mais que urgente. Então, acho que eu sou uma pessoa suspeita para falar em rede, que eu gosto muito de trabalhar em equipe. Então, acho que é algo que me deixa vivo. Sabe, Michele? Acho que é isso. Clarinha. O cotidiano do residente é um cotidiano em trânsito, né? Assim, a gente está sempre em trânsito e sempre em movimento. E eu englobo um pouco na fala do Breno, nesse sentido de construir redes e de construir vínculos, assim, né? E a gente fica 1, 2 ou 3 meses em cada serviço, o que passa muito rápido, às vezes, né? É difícil de conviver, de conhecer todos os usuários, de conhecer todos os trabalhadores. E o que me sustenta, assim, durante o serviço, tanto no hospital ou fora, né, principalmente com os usuários indígenas, que são quem eu priorizo nos meus atendimentos, é de saber que eu tenho com quem contar minimamente, assim, né, de, às vezes, estar atendendo um indígena que é de uma região, de uma área de retomada, onde não tem uma equipe de saúde, mas que a equipe de saúde que atende é da cidade tal, do polo base X ou Y, e eu entrar em contato no telefone com essa pessoa, com o agente de saúde, para saber quem é esse usuário, como está a família dele, ou então, né, vínculo, as informações vai e volta, né, tanto para a gente entender um pouco melhor sobre esse usuário, algumas informações que a gente não consegue no hospital, por exemplo, que a gente só consegue com a atenção básica, que é quem está lá no dia a dia, quanto para que esse usuário tenha notícia da família ou consiga passar alguma coisa para a família durante o período de hospitalização, né? E a mesma coisa quando a gente está na atenção básica, assim, quem que é essa pessoa, entra em contato com a agente de saúde, né? Vai em casa, vai no território, conhece essa pessoa, né? Senta debaixo de um pé de mangas, enfim, fica com ela nesses espaços. E sempre nessa ótica, assim, né? A gente sozinho, a gente não consegue abraçar tudo, né? Mas a gente, quando se conecta com outros, a gente tem muito mais potência, né? E a residência tem uma grande vantagem do trabalho multiprofissional, né? Então, a gente trabalha em trios, entre um psicólogo, um nutricionista e um enfermeiro. E o relato, assim, né, de colegas residentes, enfim, é de que é muito potente esse trabalho também, né? De chegar num serviço e ter alguma demanda que você, enquanto psicólogo, não consegue suprir, mas que tem um enfermeiro conhecido, um enfermeiro colega que está ali todos os dias com você, que pode, né, te auxiliar nesse processo, que pode dar um suporte maior, criar um vínculo com essas comunidades, com essas pessoas. Então, é isso, né? Um trabalho da residência, o cotidiano, é um cotidiano em trânsito e um cotidiano que a gente não tem como se fixar, né? Criar raízes em nenhum dos serviços. Então, a estratégia que eu crio é de criar raízes, assim, vamos dizer, de criar pontes mesmo com pessoas-chave em cada setor, em cada, né, seja essas pessoas, outros residentes que estão em outros setores onde eu estou passando, onde, enfim, né, sejam trabalhadores mesmo, nesse sentido. Muito obrigada, gente, novamente, pela contribuição de vocês. Agora eu vou ler a pergunta da Bárbara. Ela pergunta para o Breno. Breno, comenta mais sobre a importância da atuação do movimento estudantil na luta antimanicomial e como o movimento estudantil contribuiu para a sua prática antimanicomial hoje. Eita, que pergunta boa de responder. Fica até animado.
Bruna, né? Bruna? Deixa eu ver quem é aqui. É Bárbara. Bárbara, desculpa. Bárbara. Na época de graduação, eu experimentei muitas experiências maravilhosas, assim. Primeiro dizer, quando eu coloco no começo da minha fala, né, que caminhos antimanicomiais produzem encontros que se eternizam, né? É muito desses encontros com mestres e mestras que eu tive, professores que foram fundamentais, né, para provocar essa indignação com o mundo e para colocar em movimento as minhas respostas, né, que eu cheguei muito endurecido assim na graduação, hoje venho construindo outro corpo, né, e eu acho que foi a partir dessas experiências profundas com a diferença com o outro. A gente, enquanto movimento estudantil, produziu coletivos, né, antimanicomiais, tanto em Campina Grande como em Natal, e a partir daí a gente provocava discussões... Aqui, ó, Rafa, por exemplo, era uma dessas pessoas que estão comigo, né, que acabou produzindo encontros para a vida. Por quê? Porque hoje, essas pessoas do movimento estudantil, a gente está distribuído pelo mundo. Tem pessoa no Rio, tem pessoa em São Paulo, tem pessoa, né, em Fortaleza, tem pessoa em Natal, Campina Grande, né, João Pessoa, nos interiores. Então, é uma rede que foi construída e eternizada para a vida. Então, é alguém que eu estou trocando sempre. Eu acho que primeiro dizer isso. E dessas experiências de coletivos, né, antimanicomiais, de organização de semana da luta antimanicomial, todos os anos, né, de marcar essa importância de construir, inclusive parabenizo já o centro acadêmico, né, porque essa construção de semana é um espaço de produção de memória importante, que a gente não pode deixar, né, de produzir, porque é isso, tem muitas pessoas que ainda não sabem nem o que é luta antimanicomial, mas já sentiu alguma coisa, né, no corpo a respeito de um sintoma patológico, digamos assim. Então, e vivi uma experiência profunda, né, no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro, junto com um amigo, assim, querido, que eu deixo um abraço também, que é o Vitor por Deus, com o projeto do Hotel da Loucura, que me colocou, se eu já estava nesse processo de desconstrução, então me deixou, assim, de cabeça para baixo, e dizer, caramba, velho, onde é que eu tô com essa potência? É isso que eu quero na vida, quando eu encontrei o Hotel da Loucura, porque já vinha desde criança fazendo teatro, uma vontade tremenda de me aprofundar, né, com essa ferramenta, e já vinha também juntando esse percurso aí na psicologia. Então, foi a partir dessas experiências que eu sustento e sustentarei mais essa minha ética que eu venho construindo cotidianamente. Então, não deixem de se organizar. O que vocês precisarem, assim, já me colocar à disposição, produzir debates, disponibilizar o WhatsApp para a gente conversar, trocar ideia, né, trocar textos, escritas, afetações. Eu acho que esse espaço de acolhimento ao estudante também é de fundamental importância, porque eu acho que é onde a gente consegue produzir a delicadeza e as singelezas, né, que faz a gente acreditar que essa psicologia outra é mais que necessária a gente estar produzindo. Vai lá, Clarinha. Falando demais. Me empolguei na pergunta. Acho que você tem mais a contribuir do que eu, né, nessa questão enfim, do movimento antimanicomial na faculdade, que de fato eu não posso dizer porque eu não participo, né, assim, não participei. Massa. Obrigada, Breno. Valeu. Eu vou ler a próxima pergunta. É do Bruno. Ele fala, aqui onde moro tem a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, onde um fenômeno de dependência por parte do usuário para com a sua permanência dentro da instituição. Então, como lidar com essa desinstitucionalização de alguém que se vê dependente dos serviços e não querer deixar de recebê-los? Posso começar? Deixa eu só... Bruno, não é isso? Bruno, primeiro eu acho que é perguntar por que a instituição, como a PAI, é o único lugar que acolhe essa diferença, né? Como é que essa pessoa está na relação com a cidade, como é que a gente produz essa relação com as famílias, com as pessoas que estão próximo de nós, com nossos vizinhos. E um outro processo, né, que esse conceito de dependência,
Eu gosto muito do Saraceno, né, quando ele traz, pensando nessa reabilitação psicossocial, que a gente precisa produzir dependências na vida. Se a gente dedicar um canal de dependência para uma única, que geralmente é o que acontece com as pessoas que fazem uso de substâncias, né? Se a gente coloca uma possibilidade de investimento em uma única relação, a gente vai ficar dependente apenas nessa direção e nesse caminho. Então, eu acho que a gente precisa produzir dependências fatoriais, assim, né? Dependência de fazer um esporte, dependência de estar, né, encontrando os amigos, dependência de estar conversando com o vizinho, dependência de estar na calçada. Então, acho que esse processo de dependência é se colocar mais perguntas nessa provocação de mudança num padrão que essa pessoa já está estabelecido. Então, eu acho que a própria instituição como a PAI, né, como é que pode estar pensando essa inclusão para além do próprio espaço da PAI, para não deixar as crianças permanentemente institucionalizadas, né, e dizendo, que nem lá vem os doidinhos do CAPS, é isso que a gente quer produzir de memória, é isso que a gente quer produzir de intervenção, lá vem mais um corpo diferente com a sua possibilidade de expressão no mundo. Então, não sei se eu respondi, mas eu penso nessa perspectiva. Obrigada, Breno. A Clara tem alguma contribuição? Quer falar alguma coisa? Bom, eu acho que é um pouco tudo isso que o Breno disse, né? E pensar também a que ponto está esse sujeito, né? Assim, essa pessoa que não quer sair dessa instituição, como é que é a vida dela, assim, né? Qual outra rede que ela se apoia? Às vezes o serviço produz dependência, né? Mas ele também pode produzir um espaço que aquela pessoa se sinta confortável, que aquela pessoa se sinta acolhida, né? De forma que elas tenham, assim, o desejo de retornar e de permanecer ali, né? As instituições, elas, de alguma forma, nos docilizam e nos dão, acho que, uma estabilidade em alguns pontos, né? Para essas pessoas, para qualquer um, né, um mínimo de estabilidade é necessário. Às vezes, essas pessoas encontram essa estabilidade nos serviços, né? Às vezes, nem precisamos ser muito pretensiosos, pode ser que essa pessoa se vinculou à faxineira do serviço da PAI, por exemplo, né? E ela criou uma rede, um vínculo de alguém que sustenta ela naquele espaço, assim. Então, é nítido, é óbvio que ela não vai querer sair daquele espaço, né? Então, eu acho que para além de pensar o que fazer, né? Eu acho que os serviços, em alguns momentos da residência, eu acompanho muito isso. Tomar bomba é sua, né? Assim, empurra do usuário, às vezes, pelos serviços da rede, meio que sem querer se responsabilizar, né, por ele. Então, eu acho que, para além de pensar como a gente desmama esse sujeito de uma PAI ou de uma instituição, a gente tem que pensar o que ele tem, né, assim, onde ele está, o que ele produz, né, na vida dele, que dá sustentação, né. Então, acho que ver de uma forma mais global mesmo, né, a pessoa, acho que é isso. Isso, muito obrigada, gente. Essa foi a última pergunta. Não, chegou mais uma aqui. Eu botei a citação aí também do Ticanori, que fala um pouco sobre essa da questão da dependência, além do Saraceno, que eu citei. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta mesmo, gente. Foi só um comentário. Aí eu vou pedir... A gente vai mandar a lista de presença agora, e aí eu vou pedir para que as pessoas não saiam antes de assinar. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela contribuição de vocês dois. Foi incrível aprender com vocês, aprender com a vivência de vocês. Foi muito enriquecedor mesmo. A gente não poderia fechar esse evento de uma forma melhor. E é isso. Muito obrigada. Eu espero contar com vocês em próximos eventos do CAPSI. Ana, agradeço demais, viu? Agradeço também a Clarinha aí pela lembrança. Eu acho que falar da luta antimanicomial nunca vai ser demais para mim, que é algo que é muito atravessado na minha vida e na minha existência. E eu queria terminar com poesia, um poeta, né? Também aí de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que é o Manuel de Barros, que morava em Campo Grande, né? Até a sua partida, e que é alguém que eu admiro muito pela escrita. E eu queria terminar ofertando essa poesia para vocês. Pode ser? E depois passar a palavra para a Clarinha. A
As coisas jogadas fora por motivo de traste são alvo da minha estima. Prediletamente latas. Latas são pessoas pobres, porém concretas. Se você jogar na terra uma lata por motivo de traste, mendigos, cozinheiras ou poetas podem pegar. Por isso eu acho que as latas mais suficientes, por exemplo, do que as ideias. Porque as ideias, sendo objetos concebidos pelo Espírito, elas são abstratas. E se você jogar um objeto abstrato na terra por motivo de traste, ninguém quer pegar. Por isso eu acho que as latas são mais suficientes. A gente pega uma lata, enche de areia e sai puxando pelas ruas, modo um caminhão de areia. E as ideias, por ser um objeto abstrato concebido pelo Espírito, não dá para encher de areia. Por isso eu acho que a lata é mais suficiente. Ideias são a luz do Espírito. A gente sabe. Há ideias luminosas. A gente sabe. Mas elas inventaram a bomba atômica, a bomba... Agora, eu queria que os vermes iluminassem, que os trastes iluminassem. Teologia do Traste, Manuel de Barros. Obrigado, meu povo. Nem tem como comentar, né? Depois de uma coisa tão linda dessa, a gente fica até sem palavras. Agradecer a Ana, né, a Bárbara e o Cleberton, que foram as pessoas que eu conversei mais do CAPSI, mais uma vez a Kátia, né, por lembrar de mim também, e me dar a palavra, né, me dar a voz, mesmo não tendo tanto a contribuir nesse debate. E fico feliz, assim, de estarmos todos aqui, me coloco à disposição no que eu puder, né, assim, contem comigo. Estou aí por Dourados também, né, passando esse tempo aí, então o que eu puder colaborar, estou com vocês, estamos juntos e é isso. Um abraço. Clarinha, você tem muito a colaborar sempre. Muito obrigada novamente, gente. Vocês foram esplêndidos, assim. Eu tenho certeza que a gente não vai sair o mesmo dessa videochamada. Eu agradeço a todo mundo aí que está presente, né? Minha mãe também, eu vi que está aí, Jorgito, Rafa. Cheiro.